Pelo AM 1550, a Rádio Guarujá, estamos iniciando o Rotativa no Ar de hoje, dando continuidade a essa rodada de entrevistas com os candidatos a deputados federais e estaduais aqui pela região. Hoje recebemos Eneida Cury, candidata a deputada federal pelo PSOL aqui em Santos. Eneida, muito obrigado por atender o chamado da Rádio Guarujá, tudo bem? Eu que agradeço, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Muito bem, Eneida. Como a gente faz de praxe no início das entrevistas, né? A gente já vem, desde o mês passado, fazendo essa rodada de entrevistas. O que está motivando você a lançar essa candidatura para a Câmara dos Deputados em Brasília? Marcelo, é uma exigência da população da Baixada Santista e do Brasil que nós tenhamos pessoas, representantes, que olhem verdadeiramente para a qualidade do serviço público, que lutem pela saúde pública de qualidade, pela educação pública de qualidade, pela segurança pública, pelo transporte público. Não é à toa que o ano passado o povo brasileiro foi às ruas exigindo, reivindicando justamente isso, a melhoria dos serviços públicos. Isso se via em todas as cidades onde houve manifestações. Nós pagamos os impostos. A classe média é arrochada com imposto, direto e indireto. Os pobres também pagam imposto indireto. Mas, em contrapartida, nós não vemos benefício que o Estado tem que dar, retribuir pelos impostos que nós pagamos. Então, existe um desenvolvimento, principalmente aqui, mas não é o problema só da Baixada Santista, mas um desenvolvimento econômico voltado para o econômico, para as empresas, grandes empresas, mas que a população, na verdade, está alijada desse desenvolvimento. Existe um desenvolvimento econômico, mas não está existindo um desenvolvimento social e humano adequado como uma região tão importante no país como a Baixada Santista merece. E é por isso que eu, sendo bancária, secretária-geral do Sindicato dos Bancários, todo mundo acho que conhece o Sindicato dos Bancários, que é combativo, vai além das questões corporativas dos bancários, mas está na luta com diversos movimentos, com a população, contra a privatização, contra as terceirizações, inclusive do sistema de saúde que está acontecendo aqui em Santos. Nós estamos com os servidores públicos municipais, com os federais, estaduais. Então, isso nos gabarita e nos tem um histórico, nos dá um histórico de que realmente não é agora que nós viemos aqui falar em pró da população e em pró da melhoria do serviço público de qualidade. Você citou essa questão aí das OSs, né? É uma ação municipal, né? A prefeitura entrou com esse projeto de passar setores públicos para serem gerenciados por organizações sociais. A Câmara aprovou no final do ano e eles estão separando os setores que vão ser organizados por OSs. Você teme que esse exemplo se espalhe pelo país? Vai se espalhar. Na verdade, já vi... E é um exemplo bem sucedido? Não. O Ministério Público, esse é o nosso alerta, esse é o nosso combate. O Ministério Público, ele tem dado um combate grande, sério, com várias OSs. Porque, inclusive, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, já há anos, ele diz, OS é uma caixa preta. Você não tem como fiscalizar e nem percorrer, saber qual o caminho que esse dinheiro, o dinheiro público, teve dentro dessa caixa preta. Então, a prefeitura, no caso, paga, ou o Estado ou a União vai pagar, ou seja, nós vamos pagar, e nós não sabemos
o que acontece com esse dinheiro lá dentro. Então, dizem que vai ser fiscalizado tem metas para serem cumpridas, meta de atendimento, só que já foi pego gente dentro desse sistema de organização social, por exemplo, médico, que estava fraudando os atendimentos, que é para lá no fim cumprir a meta. E esse dinheiro já se sabe, esse dinheiro é dividido entre os donos e diversos políticos também. Então, é um sistema que o Ministério Público está atrás, não é a terceirização, os servidores públicos há um aumento de assédio moral dentro do serviço público, dos servidores, e nós somos contra, porque nós temos que ter, na verdade, um serviço público que seja de qualidade, investimento no serviço público para ele ser de qualidade. Ocorre que há uma degradação do serviço público, deixam sem remédio, com falta de atendimento, sem qualificação, não dão condições de trabalho para o funcionário atender, de atendimento, para justificar uma terceirização. Esse filme a gente já viu desde 95 com as privatizações que ocorreram aqui no país. Primeiro sucateia para justificar a privatização. E é isso que é importante o eleitor, o ouvinte, saber se o seu candidato é a favor de uma privatização ou ele é a favor de um serviço público de qualidade, de investimento em serviço público. Nós entendemos que a saúde é um direito social, um direito universal. A educação também, elas não podem, e o transporte também está caminhando para isso. Então, eles não podem ser encarados como mercadorias. Mas é algo que tem que ser universal, porque tem que dar acesso, inclusive, para as pessoas que não podem pagar. Não se pode pegar um direito universal social e só ter esse direito quem tem dinheiro para pagar. O cidadão não tem opção. Se nós tivéssemos atendimento público, saúde pública de qualidade, ou educação pública de qualidade, por exemplo, ninguém ia ficar se matando para ter um plano de saúde básico. Mas aí, Eneida, é bom que o ouvinte também tenha essa noção. Qual é o problema, então, do Estado não conseguir proporcionar essa saúde para o cidadão? É problema de gestão da verba pública? É problema de gestão e é problema de dinheiro. Porque nós entramos em outro ponto que aí tem a ver com a União, que foge muito também da esfera municipal, que é a questão do orçamento público. O nosso orçamento, ele é de 40% do que o orçamento, ele é composto com os impostos que nós pagamos, direto ou indiretamente. 40% desse orçamento vai para pagamento de juros de uma dívida, vai para banqueiros, vai para grandes rentistas. 40%. Vou arredondar os números, 3% para educação, 4% para saúde. Veja o disparate. Como se faz 100 bilhões apenas para a saúde? Como se faz atendimento de qualidade com 4% do orçamento e 40% vai para uma dívida? Por isso, o partido quer uma auditoria dessa dívida. Em 2010, teve a CPI da dívida no Congresso e no Senado, onde os estudos já revelaram, os documentos já revelaram, que em diversos momentos da construção dessa dívida ao longo dos anos, vários eventos foram ilegais. Por exemplo, em algum momento, nós, União, nosso país, o Tesouro, adquiriu a dívida, ficou para ele a dívida de empresas privadas, a mando do FMI. Por que nós, cidadãos, temos que pagar pela dívida de empresas privadas? Mas isso ocorreu. E outros eventos mais. Então, somos capazes de levantar todos esses problemas, de
anular a parte dessa dívida, como aconteceu no Equador. 75% da dívida foi reduzida, sobrou 25% que foi refinanciada. Olha a quantidade de recursos que sobrariam. A outra questão é a taxação de grandes fortunas. Porque a gente sabe muito bem nesse país que rico mesmo não paga imposto. As grandes empresas multinacionais, bancos, construtoras pagam muito proporcionalmente ínfimo do que o cidadão comum paga, o pequeno empresário, o comerciante, o autônomo. O estudo de IPEA, ele revela o seguinte, que enquanto nós pagamos cerca de 36% em impostos, o grande empresariado paga 9%. Então, taxar progressivamente grandes fortunas, 50 milhões, 100 milhões, né, também é um recurso que poderia aliviar os impostos para o cidadão e fazer que quem realmente lucra nesse país contribua com a sua parte para que o recurso seja dividido para todos. Ainda na área da saúde, para fechar essa área, Eneida, a Baixada Santista tem uma grande, parece que, carência de leitos hospitalares. O que fazer para auxiliar a região na esfera federal, lá na Câmara dos Deputados, para fazer com que esses leitos hospitalares sejam viabilizados para a população? Nós temos que... Santos, vou falar da cidade de Santos, acaba recebendo ainda existe essa concentração? Ainda existe essa concentração. Então, nós temos que trabalhar para que os outros municípios também tenham condição de dar atendimento à sua população com leitos, hospitais. Não é possível aqui no Guilherme Álvaro que as pessoas venham 5 horas da manhã, eu já fui lá, e gente que vem do Vale do Ribeira, sai de madrugada na ambulância para passar o dia para ser atendido no Guilherme Álvaro e às vezes não é atendido. Então, por quê? Porque não tem hospitais com condição de atendimento na região, né? Então, nós temos que fazer isso, dar condição para que os outros municípios também tenham uma qualidade que Santos, no momento, proporciona. Na área da segurança, você falou dos movimentos sociais no ano passado, que iniciaram-se com o problema da tarifa, mas foi uma coisa muito mais ampla desde o ano passado. E a segurança é um tema sempre divergente, sempre um tema que provoca divergências. Por quê? Porque parece que São Paulo, segurança é o calcanhar de Aquiles do Estado. Como é que a candidata a deputada federal vê essa questão da segurança e o que pode ser feito para, de fato, o sistema de segurança seja favorável ao cidadão, né? Principalmente ao cidadão que sai para o trabalho, que sai para trazer o dinheiro do dia a dia para os seus filhos, para a sua família, e é submetido a essa onda de crimes. A Secretaria de Segurança Pública soltou um índice, né, de latrocínios, de furtos, de estupro, mas a população sempre questiona esses índices. Como é que você vê essa questão e o que pode ser feito, focando em geral na Baixada Santista, essa questão da segurança? A segurança, Marcelo, ela não é um tema de fácil solução, porque ela não, só a repressão não resolve. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, pena de morte e temos o maior número de encarcerados que existe no mundo nos Estados Unidos. Então, se a punição simplesmente, como querem fazer agora com a redução da maioridade penal... Você é a favor, no caso? Não. Não, porque não resolve. É uma questão de que a sociedade está sendo vítima, a sociedade como um todo. Sociedade como um todo, que se reflete na desigualdade social.
Não é isso que resolve. A gente tem que aparelhar a polícia para combater o crime organizado. Isso tem que ser, não é simplesmente o direcionamento da polícia de truculência com a população, que às vezes ocorre. Mas por quê? É culpa do policial? Não. É uma direção, uma mentalidade da polícia militar, que vem de cima, do alto escalão, de que antes você tem que... já mata antes de perguntar. Nós temos estatísticas, por exemplo, de que aqui se mata, mas muito mais, eu não lembro agora os números, por exemplo, do que nos Estados Unidos, né? Mas, por isso nós somos a favor da desmilitarização da polícia, transformar a polícia em uma só, e a possibilidade desses policiais se organizarem, reivindicarem melhores condições de trabalho. A gente estava conversando antes, né? A lei que foi promulgada de possibilitar que o policial regulamentar que ele fizesse bicos extraordinários à sua profissão, parece benéfica, mas de modo algum é benéfica. Porque em vez de dar um salário digno ao policial para que ele desempenhe a sua função dentro daquele horário de serviço, não dá condições de trabalho, não dá condições de vida, de um salário digno para manter a família. Aí diz, tudo bem, olha, se vira, vai fazer um bico aí à noite. É óbvio que a pessoa humana vai ficar mais estressada, ela vai ficar cansada. Como é que ela vai desempenhar com cabeça fria? Então você quer dizer que segurança não é só repressão. Segurança ela vem com outras políticas públicas. Com outras políticas públicas, tem a ver com distribuição de renda, tem a ver com oportunidade dos jovens, tem a ver com emprego, tem a ver com qualidade de vida, com saneamento, tem a ver com lazer, com cultura. Então, ou a gente dá isso, essa sociedade assume a responsabilidade que tem que ser uma sociedade mais justa, mais fraterna nesse sentido, ou nós vamos ser vítimas de uma violência. E não adianta colocar 20 policiais, 30, mas, torno a dizer, os números estão aí para mostrar. Nós temos sim que aparelhar para combater o crime organizado, colocar na cadeia o crime organizado. E, aliás, o crime organizado... As nossas leis permitem que a gente consiga combater esse crime organizado? Porque a polícia prende, mas as nossas leis acabam soltando. Às vezes acabam soltando. Seria necessário uma outra reforma do judiciário? Olha, precisaria, porque o pobre vai para a cadeia. Ele passa um tempo na cadeia, com certeza. Às vezes, gente que já cumpriu pena ainda está na cadeia. Agora, gente grande, de colarinho branco, né, como dizem, esses a gente tem aí, tá na cara, que é muito difícil prender. Então, às vezes, o chefe do tráfico arrebenta em boca de tráfico, tal. Eles pegam o cara pequeno, o grande mesmo, ele não vive ali. Ele é um cara de colarinho branco, é um grande, tá nadando em dinheiro. Esse daí nunca é pego. E como a gente já viu aqui no Brasil, as pessoas poderosas, difícil ficar na cadeia, né? A gente tem casos, todos que a gente está vendo aí, casos de, inclusive, políticos que foram condenados, se colocar o pé para fora do país é preso também, mas aqui no país está livre. E outros, né? E outros. Então, essa cumplicidade, às vezes, entre as leis, o judiciário, e os grandes, isso é que tem que acabar. Isso tem que acabar. Estamos entrevistando a Eneida Cury, candidata a deputada federal pelo PSOL de Santos. Rapidamente, nessa reta final da entrevista, candidata, você citou dois temas importantes. Um é a educação e o outro é o transporte, que vai cair na questão da mobilidade urbana, né? Transportando para a nossa região. Educação, todo mundo fala que a saída agora é o ensino integral, né? É o ensino integral para tirar os jovens da influência negativa das ruas. A senhora também comunga desse pensamento? Ensino integral é a única saída para a educação ou precisa se planejar uma outra forma
de se educar melhor os nossos jovens, a nossa futura geração? Olha, o ensino integral é muito bom, desde que venha acompanhado de qualidade do ensino e do que fazer nesse período integral. É a mesma coisa dos hospitais, dos postos de atendimento. Não adianta construir prédio se não tem médico, se não tem remédio, se não tem quem atenda. Não é de nada. Então, estabelecer apenas a saúde, a educação, ela não vem por decreto. O que nós queremos e que foi aprovado no PNE é 10% do PIB para educação pública, porque também o que foi aprovado foi para a educação de maneira geral. Para a educação de maneira geral não serve. Nós temos que ter o dinheiro público sendo destinado às instituições públicas para que todo mundo possa ter esse acesso e a qualidade do ensino. E não manter instituições privadas que muitas vezes a qualidade a gente já conhece. Nós estamos falando, do ensino período integral. Nós temos algumas experiências hoje em dia de ensino integral. Só que nós sabemos é que na parte da tarde, por exemplo, os alunos não têm o que fazer. Não tem monitor, ou fica um monitor e eles ficam jogando bola. Então isso não adianta, só para dizer que tem. A escola também de final de semana, a mesma coisa. Vai quem quer, não tem controle de quem entra, não tem atividade elaborada. Então tem que haver planejamento para que surta efeito, porque senão vai cair mais em uma estatística. Muito bem, e para encerrar essa entrevista, antes das considerações finais, vamos abordar esse tema da mobilidade urbana. Quando se fala em mobilidade urbana, transportando para a Baixada Santista, a gente fala de uma obra que vem de décadas, que é a ligação Santos-Guarujá via túnel. Muito se contesta o local onde vai ser construído esse túnel. Essa obra por si só, ela já facilita a questão da mobilidade urbana na região ou precisa vir outras propostas, outros projetos para regular essa questão da mobilidade urbana, do transporte para as pessoas? Como é que vocês veem, como é que você como candidata e futuramente, caso consiga estar em Brasília, vai lutar nessa questão da mobilidade urbana? Sim. Nós estivemos nas mobilizações contra, não o túnel, na verdade, o local onde ele está sendo feito. Por quê? Porque dizem que não vai haver a permissão de passagem de caminhões, seriam só veículos, mas porque está escrito já no contrato. Mas se não há se há a proibição, por que existe condições de fazer a passagem desses caminhões? Né? A gente sabe muito bem que às vezes no momento não é permitido, mas depois se dá um jeito para mudar e ser permitido. Então você vai trazer o tráfego de caminhões para dentro da cidade. O mais indicado, que todo mundo fala, todas as entidades, é de ser na entrada da cidade. É o mais lógico, A outra coisa é dar incentivo para a restauração das ferrovias, porque não vai adiantar fazer viaduto, isso é momentâneo. Nós temos que incentivar que a nossa escoamento de mercadorias que vem para o... Óbvio, a gente tinha isso, né? Eu cheguei a andar várias vezes indo para São Paulo de trem, né? E foi desmantelado, é isso que acontece, desmantelam para depois privatizar, tem outros interesses que não o da população. E não só a malha ferroviária, mas também a hídrica, que nós tínhamos um projeto aqui para o estuário, que inclusive em 2012 fui candidata a prefeita, colocamos, que foi já da Dersa também, de interligar todas as cidades através de barcas. Isso seria fantástico, tem aqui o recurso, não precisaria ter tantos ônibus, né? Tantos carros. Bom, enfim, não foi para frente porque os interesses dos donos do transporte
urbano, né, de ônibus. Então, são medidas, e mais, a tarifa zero. Nós acreditamos que é possível estabelecer a tarifa zero. Inicialmente, com isenções, daria para 7,5 milhões de pessoas serem beneficiadas. Estudantes, desempregados, trabalhadores informais, né? E reduzir em 15% a tarifa. E caminhar para a constituição de uma tarifa zero. O PSOL é um partido que não é financiado por grandes empresas. Nós temos hoje uma distorção no Congresso, que é candidatos que são eleitos por grandes empresas e que depois ficam amarrados com essas empresas. Nós temos essa distorção porque quase 80% dos deputados representam grupos econômicos, representam lobbies que fazem lá no Congresso. Por isso que a nossa pauta de cidadão, as nossas necessidades nunca são levadas em conta. Nós temos que resistir, colocar gente que seja pelo povo, pelo trabalhador, que não recebe, que não está atrelado a grandes empresas, para poder legislar e poder fazer o que a gente precisa. Fazer uma sociedade melhor, com serviços melhores, para que todos sejam incluídos e não uma sociedade excludente. Por isso eu peço o seu voto e peço o voto também para os candidatos estaduais do PSOL, governador Maringoni e Luciana Genro, presidente. Muito obrigada.